Fala, massa show! Olha, nessa segunda aula nós vamos começar a falar, né, sobre a introdução da química orgânica. Quando é que foi que começou? Qual foi o ano que vieram com essa história de química orgânica? Como era que eles diferenciavam os compostos orgânicos e inorgânicos antes? Né, lá para trás, como é que é hoje? O que é a teoria da força vital? O que é Berzelius no jogo do bicho? O que é Euler? O que é o cianato, uma reação com cianato de amônio que se transformou em ureia? O que é que foi que gerou aí? Pronto, tudo isso eu vou contar para você agora no vídeo, beleza, massa show? Vamos rodar agora a vinheta. Enquanto roda a vinheta, você já lasca o like, já chega chegando, porque eu quero de você a mesma coisa que eu quero de você, é a aprovação. Vamos lá! Bora lá, massa show! Olha, deixa eu dizer, química orgânica, introdução à química orgânica. Como tudo começou, essa história de amor, chama! Aí, ó, como é que começou esse esquema de química orgânica, certo? Gente, tinha um cabo chamado de Bergman. Lembra dele? Mora lá no centro da sua cidade, lá, chamado de Bergminho, né? Em 1777, certo? Ele cunhou, rapaz, moção, ouvindo um negócio desse, ele vai dizer, aí dentro. Olha. Então ele cunhou esse termo Kegel. Seu amor me pega. Não. O Kegel aqui, pessoal, foi o termo química orgânica. Então, de 1777, esse Bergman começou com essa expressão do nome de química orgânica. E se você parar para pensar, não é uma coisa tão distante, porque quando você vai estudar história, filosofia, sociologia, você fala lá antes de Cristo, não sei o quê, ano pra caramba, aqui é 1777, 200, 300 anos só, é pouco, entendeu, pessoal? É uma coisa recente, a química em si, ela é recente. E aí, como é que era essa questão antes de Cristo, certo? Antes de Cristo. Quando eu digo antes de Cristo, é só para dizer assim, antigamente, certo? Tinha uma divisão das coisas orgânicas e das coisas inorgânicas, tá? As coisas, massa show, orgânicas, eram ditas as substâncias produzidas pelos organismos vivos, pelos vegetais. Tinha que ter o princípio da vida para se enquadrar nas substâncias chamadas de orgânicas, certo? A orgânica era isso, tá? E a inorgânica era o quê? Era dos mortos? Não, pessoal, porque o dos mortos, para ser morto antes, tem que ser o quê? Muito bem, você respondeu aí de sua casa. Tem que ser o quê? Vivo, massa show. Isso. Mas é o seguinte, aqui a química orgânica, ela estudava as substâncias que envolviam os sais minerais e, fundamentalmente, a questão da água. Essa era a divisão entre química orgânica e inorgânica, ou de substâncias orgânicas e inorgânicas, era justamente isso. Substâncias produzidas pelos organismos vivos, fundamentalmente animais e vegetais, claro, tem fungos, protozoários, mas você tem que botar a ideia da vida, certo? Era da química orgânica. E o que não tinha vida, né, mas não era morto, os sais minerais, a água, é estudado aqui na química inorgânica. E por que essa divisão, massa show? Por causa disso, olha. Por causa da teoria, massa show, da força vital. O que era a teoria da força vital? Ele falava o seguinte, eu consigo produzir catarro, por exemplo, uma substância orgânica que eu sei que você come quando está gripado aí, né, para não perder, que você dá aquela tossida, uma parte vem, a outra você engole. E aí é o seguinte, essa questão dessa produção, ela era possível naquele tempo, por causa que você tinha uma força transcendente, né, que ele chamava a teoria da força vital. Você tinha um poder, você tinha o poder de produzir certas substâncias e você encontrava um catarro na pessoa, mas não encontrava um catarro na pedra se ninguém tivesse cuspido lá. Porque a pedra, formada por vários minerais, não tinha a condição, não tinha a teoria, não tinha a força vital, certo? Não tinha essa força, que não é do demônio, Deus me livre, mas essa força por dentro para formar essa substância. E perdurou muito nesse esquema. Olha, substâncias orgânicas são produzidas pelos organismos vivos porque tem a força vital. Já no mineral e na água você não encontra essas substâncias, por quê? Porque ela não tem a força vital. E aí, quem foi que inventou esse negócio de força vital? Foi um maluco chamado de Berzelius. É o nome dele, é o nome da fera, Berzelius.
Porém, o que é que aconteceu? Esse caba, o Waller é um nome alemão, o Waller, certo? Friedrich Waller, ele, discípulo de Berzelius, certo? Pegou a manha do professor, né? E aí, sem querer, querendo, derrubou esse negócio de força vital. E o que foi que aconteceu para quebrar essa teoria da força vital? Olha, discípulo de Berzelius. Ele pegou, pessoal, uma substância, sem querer querendo, certo? Não foi assim, eu vou quebrar a força vital, eu acordei hoje para quebrar a força vital. Não foi bem assim. E aí o que acontece? Ele pegou uma substância, o NH4CNO, que é o cianato, é o cianato de amônio, certo, Massassou? Ele pegou o cianato de amônio, beleza? E esquentou, calor, tá ali o calorzinho, às vezes o calor é representado como na prova, né, assim desse jeito, olha, um triângulozinho, né? Triângulozinho, mas não faz assim na rua não, senão o pessoal vai pensar esculhambação. Aqui a gente pode fazer porque você sabe o que é. O triângulozinho, ele indica aquecimento. Ele aqueceu um mineral, pessoal, e formou uma substância chamada de ureia, as pessoas. Ureia. C-O, tracinho NH2, tracinho NH2. Uma substância, certo? Que tem, por exemplo, no sangue e tem na urina. A ureia é que dá o cheiro do mijo dos banheiros, que ele quebra, formando amônia. Certo, Massa Sou? Então, olha o que aconteceu. Ele pegou o mineral, esquentou e transformou numa substância que estava dentro de um organismo vivo. E aí, em virtude dessa reação, caiu por terra esse negócio de força vital, Massa Show. Foi sim. Por quê? Para ter força vital, não tinha que ter o poder, né? Eu não tinha que ter o poder do Berzelius, eu não tinha que ter o poder da força vital. Para ter ureia, eu não tinha que ter o poder. E como é que eu consigo ter o poder a partir de uma coisa que não tem o poder? Que não tem a questão da força vital, Massa Show. Beleza? Então, só para ficar claro aí na sua cabeça, o que é que foi que rolou? Vamos aqui, ó. 1777, Bergman cunhou o termo química orgânica, é relativamente recente, e a divisão das substâncias orgânicas e inorgânicas estava ligado com a vida, certo? As substâncias orgânicas eram substâncias produzidas pelos organismos vivos, a inorgânica eram os sais minerais e a água. E essa distinção era baseada em quem? Na teoria da força vital. Quem inventou esse negócio de teoria de força vital foi quem? Berzelius, que ele falava que os seres vivos tinham um poder do Pikachu, tal, do Digimon, do Homem de Ferro, tal, e aí você tinha a condição de produzir certas substâncias que você não encontrava nos minerais e na água. Só que esse cara chamado de Euler, sem querer querendo, ele pegou um mineral que não tinha a força vital e transformou numa substância que tem no sangue e que tem na urina dos seres vivos. Então ele disse, oxe, eu posso produzir substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Nesse caso, a partir de um aquecimento. E aí Euler, discípulo de Berzelius, quebrou esse esquema de força vital, de orgânico, de inorgânico, de vida, de morte. E aí você me diz assim, sim, professor, eu compreendi. E hoje está como? Como é que é o esquema do mensalão hoje? Como é que está? Hoje, como é que está a definição de química orgânica? Química orgânica é a química que estuda, certo, os compostos que têm carbono. Certo? Porque eles começaram a observar e iam pegando essas substâncias ditas orgânicas e estavam observando que essas substâncias todas tinham em comum o elemento químico carbono. Então, hoje a química orgânica, estuda as substâncias com carbono. Professor, e a inorgânica, que é aquela lá do primeiro ano, a química inorgânica, ela estuda o quê? Ela estuda as substâncias sem carbono, certo? As sem carbono foram para a inorgânica, só que na inorgânica também entrou aí nesse meio, certo? Substâncias com carbono, mas que têm características mais próximas da inorgânica do que a orgânica. Se você está vendo isso pela primeira vez, você está dizendo, que viagem é essa? Olha, grava aí. Química orgânica é a química que estuda as substâncias que têm carbono.
A química inorgânica é a química que estuda as substâncias sem carbono e alguns poucos compostos que têm carbono pelo meio, mas que têm características mais parecidas com os compostos da química inorgânica. Professor, e quais são esses compostos? Aqueles compostos com carbono que você estudou na playlist de Química Geral, na parte de funções inorgânicas, que você estudou no seu primeiro ano. Exemplo, gás carbônico, que apareceu lá em óxidos, H2CO3, que é um exemplo de um ácido, olha, com carbono. Vou botar mais um aqui, meu Deus, aqui nesse espaço. Acho que você vai conseguir ver, né? Vai dar para ver? Vai? Pronto, NaHCl3, que é o bicarbonato de sódio, que é um sal. Então, aquelas substâncias que você estudou lá no primeiro ano, que apareceram com carbono pelo meio, são substâncias estudadas na química inorgânica. Por quê? Porque suas características, elas são mais intrínsecas, elas são mais ligadas com compostos inorgânicos do que com os compostos orgânicos. Aí você diz, sim, professor, mas quais são as características assim fortes dos compostos orgânicos? São cenas dos próximos capítulos. Massa show! E aí, já dá aquela sapecada, já dá o velho curtir, inscreve-se, seja feliz, compartilha. Diz também nos comentários o que é que você está achando da aula, quais são as suas dúvidas e, pelo amor de Deus, divulga para, no mínimo, 10 pessoas que Deus vai te ajudar a passar no seu vestibular, passar na sua faculdade de medicina, passar na prova da sua escola. Se você não divulgar para 10 pessoas, você vai perder a prova e o vestibular. Amém, porque Deus é mais. Vamos para frente, que atrás vem gente.